paz. Hoje é 22 de setembro de 2020, terça-feira. Está começando mais um Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre tentações, escolhas e consequências. A palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículos de 1 ao 3, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Vejam só, aí a gente vê o relato, depois da sequência em todo o capítulo, sobre a queda de Davi. Ele meio que ousou ir para a areia movediça, né? A areia movediça da tentação, onde ele colocou o pé e foi engolido por completo. Não ter ido, por que Davi não foi à guerra? Ele era o rei, ele era um guerreiro, sempre esteve à frente da batalha. Então, ele não estava no local que deveria estar. Havia uma batalha e ao invés dele ir, ele mandou Joabe. Isso quer dizer o quê? Não ter ido para a guerra mostra um coração cansado, monótono, sem mais vigor, e seus olhos começam a vacilar, perdem o foco. Precisamos ser vigilantes com os nossos sentimentos e emoções. Às vezes a gente vai deixando as coisas irem, amanhã melhora, sem tomar iniciativa, e vamos nos esquivando de tomar certas decisões e atitudes. E o vigor, a monotonia vai tomando conta da gente e perde-se o brilho, e assim vai perdendo o foco. Se Davi tivesse mantido os olhos onde Deus queria, ele nunca teria os colocado em algo que Deus desaprovasse. Em Gálatas 5,16 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O rei Davi, ele era um homem bom, um homem segundo o coração de Deus, mas certo dia ele decidiu estar onde não deveria estar. Ele mudou tudo. O que aconteceu talvez nos seja familiar, não dessa mesma maneira, mas em outra situação. E a gente precisa refletir sobre nossas escolhas e saber que todas elas têm consequências. Nos vêm tentações todos os dias, porque se não fosse assim, a palavra de Deus não diria que nós iríamos ser lançados como os cordeiros a lobos. E isso iria, temos que nos manter sempre vigilantes. O que poderia ter salvo Davi da tentação de envolver-se com a mulher de outro homem? Em vez dele deleitar-se com aquela mulher, ele poderia ter voltado os olhos dele, como falei em Gálatas, mas se mantido o espírito dele forte. Ali poderia ter feito o que ele fez em várias batalhas, quando enfrentou Saul, quando ele venceu a tentação de vingar-se ou de enfrentá-lo, respeitando que ele também era um ungido do Senhor. Quando ele fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, que ele tinha discernimento. E nesse momento ele perdeu por completo.
Ele deveria ter se prostrado diante de Deus em oração, louvor e adoração. Se tivesse ficado ali diante do Senhor até se libertar das garras das tentações, essa tragédia não teria acontecido. Ele não agiu assim. No entanto, Davi mandou que a trouxesse. Ele enfiou os pés pelas mãos. E o que foi que aconteceu? Houve um pecado, um adultério. Todos nós enfrentamos tentações diariamente, ou uma vez ou outra, mesmo que não seja do mesmo tipo, na mesma situação com Davi. Nós podemos ser tentados a enganar, a defraudar, a mentir, a usurpar, a sonegar. São várias as tentações, mas nós devemos decidir a lutar, nos prostrarmos em oração diante do Senhor. Pode não ser esse mesmo tipo de tentação de Davi, mas qualquer coisa que nos afaste de Deus e nos induza a fazer o que é contrário à lei de Deus é tentação e nós precisamos fugir dela. Sempre que isso acontecer com você, coloque-se imediatamente diante de Deus e confesse esse desejo, essa tentação. Peça-lhe que liberte e ajude a agir de modo correto. Então adore a Deus até que sinta que a tentação deixou. Não é fácil, você vai sentir que você está meio que falso, que sua oração não é sincera, mas se entregue até você não mais pensar naquilo. Nunca podemos nos permitir ser alvo fácil do diabo, nos tornando irresponsáveis com aqueles que nos protegem. Nossa vida com Deus precisa estar protegida, revestida do Espírito. Se baixarmos a guarda, somos atacados e vencidos. Não podemos baixar a guarda. Precisamos ser vigilantes e cuidadosos e zelosos conosco, com os nossos. Em nome de Jesus, vigie. Não ache que o inimigo ele vacila, não ache que é exagero. Não duvide, das suas limitações humanas. A capacidade de resistir à tentação começa no momento em que nos voltamos para o nosso Salvador e Libertador em busca dele. Precisamos correr para os braços do Pai, para o nosso Libertador, em oração, clamando a Ele, buscando e pedindo: ó Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia de vida, Deus. Obrigado pelo Senhor estar conosco todos os dias. Então nos encoraja-nos a vencer, a lutar as tentações e fazermos as melhores escolhas. Que não sejamos levados pela vaidade, pela concupiscência da carne, ó Deus, em nome de Jesus. Nos capacita a lutar essas batalhas, essa batalha contra as tentações e sermos vencedores todos os dias, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sejam sóbrios e vigilantes. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.